Olá, seja bem-vindo à série Desafios da Identidade Adventista. Esta série busca refletir sobre a identidade religiosa adventista, como ela se constrói e quais os perigos atuais que ameaçam sua desconstrução. Juntos, iremos fazer uma viagem ao passado em busca de nossas origens históricas e proféticas. Essa série conta com 10 episódios. Neles, iremos refletir sobre os eventos históricos e o desenvolvimento doutrinário que moldaram a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nosso objetivo é encontrar resposta para uma pergunta bem objetiva: o que é ser um Adventista no sétimo dia? No episódio anterior, vimos que o remanescente de Deus, segundo o livro do Apocalipse, possuiria duas características: guardaria os mandamentos de Deus e teria a fé em Jesus, que, de acordo com Apocalipse 19:10, é o testemunho de Jesus. Depois de compreender o motivo do seu desapontamento, através da compreensão do tema do ministério de Cristo no santuário celestial, os crentes fortaleceram sua fé na breve volta de Jesus. Eles já podiam agora ser chamados adventistas. Faltava agora luz sobre a verdade dos mandamentos da lei de Deus, inclusive o quarto, que requer a observância do Santo Sábado. Ao longo da história da humanidade, sempre houve pessoas fiéis. Pouco mais de um século antes do dilúvio, Deus viu que a raça humana estava sob forte ameaça de completo declínio espiritual e moral. Em face disso, Ele arquitetou um meio de escape: a arca. Entretanto, essa grande embarcação só seria refúgio para os que fossem obedientes às advertências divinas. Como sabemos, apenas 8 pessoas foram salvas da destruição. Esse pequeno grupo era um remanescente composto de pessoas leais ao Senhor. Séculos depois, Deus suscitou um povo especial, ao cumprir a promessa feita a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó teve 12 filhos, e então as 12 tribos foram organizadas. O povo de Deus do Antigo Testamento é o povo de Israel. Ser parte do povo de Deus é ser israelita por nascimento ou por circuncisão. Israel, no entanto, não cumpriu as condições para permanecer como povo escolhido. Na profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, vemos a última chance dada a Israel para se arrepender de seus pecados. Eles falharam, não se arrependeram e ainda crucificaram o Messias. Devido a isso, Deus suscitou a igreja cristã, fundada sobre o próprio Jesus Cristo. Mais uma vez, ao longo dos séculos, a igreja também se corrompeu com doutrinas e práticas pagãs. Surgiram então os reformadores, que se separaram da igreja dominante, a igreja romana, cheia de tradições humanas, para então formar o corpo protestante. Mas com o tempo, os protestantes também falharam em seguir a luz que lhes fora concedida, tornando-se formais e semelhantes àqueles de quem se separaram. Como as verdades ensinadas por Cristo e pelos apóstolos estavam agora no esquecimento, Deus, cumprindo a profecia, suscitou o movimento adventista para restaurar os ensinos cristãos que haviam sido rejeitados mesmo por igrejas protestantes tradicionais. Hoje, iremos aprender sobre como a verdade do sábado chegou até os adventistas. Essa igreja aqui
já recebeu algumas pessoas ilustres do movimento adventista: José Bates, Tiago White, Ellen G. White, J.N. Andrews, entre outros. Ela é considerada a igreja adventista mais antiga do mundo ainda em funcionamento, abrindo suas portas todos os sábados. Nos meados de 1840, essa igreja era apenas uma igreja cristã da comunidade que abraçara o movimento millerita. Mas, com a vinda de Raquel Oakes, que veio morar aqui com sua filha, chamada Raquel Delight Oakes, que era professora numa escola da região, muita coisa começou a acontecer. Muitos adventistas pensam que os fundadores do adventismo possuíam a mesma postura doutrinária que a igreja hoje crê. Mas isso não é verdade. Em sua busca por identidade, os pioneiros do movimento foram estudando as Escrituras e, dia a dia, novas verdades eram descobertas. Mesmo os pioneiros acreditavam, como nós hoje, que a verdade presente é dinâmica e poderia ser alterada à medida que o Espírito Santo conduzia a igreja através do estudo da Bíblia. Por outro lado, certas crenças que a igreja adotou com o passar dos anos são tão fundamentais que definem em sua essência o que é ser um adventista. Depois da descoberta da existência de um santuário no céu e do ministério bifásico de Cristo nesse santuário, chegou a vez dos pioneiros entenderem a importância da lei de Deus e do sábado, do quarto mandamento. Como os adventistas tornaram-se sabatistas? Em que circunstâncias a verdade do sábado chegou aos ouvidos dos pioneiros do nosso movimento? Na obra Nisto Cremos, que mostra em detalhes cada crença dos adventistas do sétimo dia e também que elas se fundamentam solidamente na Bíblia e centralizam-se em Jesus, se reconhece a dívida que a igreja adventista tem com a igreja cristã ao longo da história. Pessoas tais como John Wycliffe, John Hus, Martim Lutero, Tyndale, Calvino, Knox, Wesley e outros, cuja compreensão sucessiva de nova luz das verdades bíblicas conduziu a igreja em direção ao entendimento mais amplo do caráter de Deus e de sua palavra. Nesse aspecto, os adventistas são herdeiros de várias verdades bíblicas redescobertas antes mesmo do seu surgimento profético. E o sábado é um exemplo disso. A senhora Raquel Oakes, depois de um segundo casamento, Raquel Preston, era batista do sétimo dia. E como não havia aqui uma congregação batista, ela passou a frequentar esta igreja cristã, que havia aceito a mensagem millerita. Certa ocasião, o pastor Frederick Wheeler, um ministro metodista que havia aceitado a mensagem millerita no ano 1842, estava aqui realizando uma cerimônia de Santa Ceia. E Raquel Oakes estava presente aí na igreja. Em seu sermão, o pastor declarou que todos deveriam guardar todos os mandamentos de Deus. Durante aquela semana, ele foi visitar a senhora Raquel Oakes. Então, ela lhe diz que por ocasião do sermão da Santa Ceia, que ele havia pregado, ela quase havia se colocado em pé no meio da igreja para dizer: pastor, cubra a mesa da ceia, porque o Senhor não está observando os mandamentos de Deus. O pastor Frederick Wheeler ficou desconcertado e então perguntou: mas qual é o problema, irmã Raquel? E ela lhe disse: você não observa o quarto mandamento, o que ordena a guardar o sábado. Naquela terapia de choque, ele caiu em si mesmo e então passou a observar o sábado. Frederick Wheeler foi provavelmente o primeiro ministro millerita a guardar o sábado na América do Norte.
Nesta congregação, várias outras famílias foram influenciadas também a guardar o sábado. Entre elas, a família Farnsworth. Os irmãos Cyrus Farnsworth e William Farnsworth também começaram a observar o sábado, e essa se tornou a primeira igreja millerita a guardar o sábado do 7º dia. Além do pastor Frederick Wheeler, outro pastor, Thomas Preble, também aceitou a mensagem do sábado. O pastor Preble decidiu escrever um artigo sobre o sábado e esse foi publicado na revista Hope of Israel, Esperança de Israel, em fevereiro de 1845. Esse artigo foi lido por algumas pessoas e entre elas estava Joseph Bates, que morava aqui em Fairhaven, Massachusetts. Bates ficou convencido do sábado e passou a observá-lo em abril daquele ano. Mas ele precisava de um embasamento ainda um pouco mais profundo sobre a doutrina do sábado. Ele descobriu que havia uma congregação que estava observando o sábado em Washington, New Hampshire, e para lá ele foi em busca de mais conhecimento. Bates visitou a Cyrus Farnsworth e, juntamente com Cyrus e seu irmão Willie, eles dialogaram demoradamente à margem de um lago em frente à casa de Cyrus. Bates saiu dali completamente convicto de que o sábado do 7º dia é o dia do nosso Senhor. Bates retornou de Washington, New Hampshire, para aqui, para Fairhaven, convencido da verdade do sábado e desejoso de ensinar esse tema para outras pessoas. Quando ele passava por uma ponte que liga as cidades de New Bedford a Fairhaven, ele encontrou um antigo amigo chamado James Madison Monroe Hall, que lhe perguntou: "Capitão Bates, quais são as novas?" Ao que Bates respondeu: "As novas é que o sábado é o 7º dia do Senhor Deus." Quando chegou em sua casa, Joseph Bates escreveu os seus tratados sobre o sábado. O primeiro e mais significativo deles foi o sábado do 7º dia, um sinal perpétuo. Esse folheto que Bates escreveu foi publicado aqui na cidade vizinha de New Bedford, em agosto de 1846. Esse folheto chegou às mãos de um casal, Tiago e Ellen White. O casal então leu esse panfleto e também aceitou a mensagem do sábado. Estava agora formado o núcleo dos fundadores da Igreja Adventista do 7º dia: Joseph Bates, Tiago White e Ellen G. White. Esta capela foi construída pela Sociedade do Segundo Advento e dedicada por Josué Raimes, no ano de 1860. Dwight Moody, que vivia nessa região, pregou aqui várias vezes. E é muito provável que Raquel Oakes tenha participado das reuniões aqui, uma vez que ela apenas se uniu definitivamente à Igreja Adventista no último ano da sua vida. A capela é bem similar à que Miller construiu em sua fazenda, um local preservado desde 1860 e que manteve acesa a chama da breve volta de Jesus. Depois de passado o tempo do grande desapontamento de 1844, Raquel Oakes aceitou também os ensinos da Igreja Adventista. Mais tarde, ela se casou com Nathan Preston e voltou aqui para sua cidade natal. No último ano de sua vida, achou-se em harmonia com o que realmente veio a se tornar
a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui está a sua sepultura, ao lado do seu esposo Nathan. Deus usou essa mulher de forma extraordinária para que os adventistas tornassem-se agora sabatistas. E mais uma verdade bíblica foi abraçada por esse movimento profético. Logo atrás da sepultura de Raquel, está aqui uma placa com os seguintes dizeres: a Raquel Preston foi usada por Deus em trazer a verdade do sábado para a Igreja Adventista em Washington, New Hampshire, a qual tornou-se a primeira Igreja Adventista do sétimo dia na América. Graças a essa mulher e a mensagem que ela espalhou em várias regiões, a Igreja Adventista tornou-se agora do sétimo dia. Bem, para cumprir as condições de povo remanescente, faltava aos adventistas do sétimo dia agora possuir o dom profético, ou seja, um profeta moderno deveria surgir em seu meio. Esse será o tema do nosso próximo encontro da nossa série Identidade. Até lá!